Bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Salão Nobre da Câmara Municipal de Matosinhos. Vamos dar início à sessão solene de atribuição de medalhas e distinções honoríficas das comemorações do 48º aniversário do 25 de Abril. No 48º aniversário do 25 de Abril, a Câmara Municipal de Matosinhos mantém a tradição e volta a prestar homenagem a cidadãos e instituições que se destacam pelo seu percurso profissional, pelos padrões de excelência no seu trabalho e pela sua dedicação ao concelho. No Dia da Liberdade, a autarquia atribui a medalha de mérito dourada ao Padre Américo de Sá Rebelo, à Unidade Local de Saúde de Matosinhos, a Jaime de Jesus Batista, Delegado de Saúde do Concelho e Coordenador das Unidades de Saúde Pública, e às 4 corporações de bombeiros do Concelho de Matosinhos-Leiça, Leixões, Leiça do Balio e São Mamed em Festa. Tenho a palavra a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Doutora Palmira Macedo. Muito bom dia. Muito bom dia a todas e a todos. Começo naturalmente por cumprimentar os digníssimos homenageados, cuja presença honra esta sessão solene comemorativa do 48º aniversário de 25 de Abril, promovida pela nossa Câmara Municipal. Senhora Presidente da Câmara, cara Luísa, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores vereadores, digníssimas autoridades civis, militares, religiosas, caras e caros matosinhenses. Não vou fazer um novo discurso, já o fiz na sessão que antecedeu esta. Vou apenas fazer 2 ou 3 sublinhados que resultam de ter revisitado anteriores intervenções minhas nesta data para enquadrar esta cerimónia. E para vos dizer que quem tenha vivido e visto apenas o país que existia antes do dia 25 de abril de 1974, talvez não fosse capaz de reconhecê-lo agora. Tão mudado está nos seus usos e costumes, mas, sobretudo, nos índices de desenvolvimento social e humano de que hoje nos podemos orgulhar. Temos esgotos tratados, temos água canalizada, temos eletricidade, temos escolas e universidades, temos habitação condigna, temos autoestradas, temos hospitais e serviços de saúde, temos teatros e bibliotecas, temos liberdade de expressão e de opinião, liberdade para escolher quem nos dirige, liberdade para sonhar e temos legislação que estabelece a igualdade das pessoas, independentemente do género, da raça e do credo. Mais importante, temos tudo isto para a esmagadora maioria da população. Esta evolução sem paralelo na história da humanidade é o resultado do trabalho, do esforço, da dedicação e da inteligência de pessoas que, devido à sua conduta, vão deixando uma marca na sua comunidade. É por isso que a Câmara Municipal de Matosinhos comemora esta data homenageando pessoas e instituições que se destacam pelo seu dinamismo, vivendo ou trabalhando no município, o honram com o seu contributo para o progresso e desenvolvimento. Este ano são 5 instituições e 2 personalidades que são homenageadas. Homenagem à qual me associo e acredito que a Assembleia Municipal também o faz na sua totalidade. O reverendo e dedicado pároco Américo de Sá Rebelo, que celebra as bodas de ouro do seu sacerdócio, missão que tem desenvolvido em estreita ligação com a comunidade para a promoção do seu desenvolvimento integral. O Sr. Dr. Jaime de Jesus Batista, Delegado de Saúde do Concelho e Coordenador da Unidade de Saúde Pública, que teve um papel determinante no sucesso do controle da pandemia no nosso Concelho. O seu empenho no trabalho conjunto das várias entidades e serviços
foi verdadeiramente exemplar. As 4 corporações de bombeiros de Matosinhos. O que se pode fazer por homens e mulheres que diariamente se entregam de corpo e alma ao serviço dos cidadãos dos mais diversos domínios do socorro, se não homenageá-los, agradecê-los, respeitá-los. Os tempos difíceis da pandemia deram ainda maior relevo à sua imprescindível ação. Por último, mas não menos importante, temos a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, a que tive a honra de pertencer ao seu primeiro Conselho de Administração. Uma experiência piloto a todos os títulos muito bem sucedida, quer na melhoria da assistência aos seus utentes, quer na articulação com a autarquia e a comunidade em geral. Um exemplo que deveria ser replicado em todo o país. Hoje está aqui representada pelo seu Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Professor António Taveira. Que sorte tenha o LS em ter um timoneiro da Craveira e com as qualidades do Sr. Professor. Bem-ajam. Muito e muito obrigada a todos e a todas. Caras e caros matosinhenses, não posso, contudo, terminar, depois de referir a evolução sem paralelo verificada no pós-25 de Abril, sem sublinhar a importância do poder local democrático que constituiu uma autêntica segunda revolução a que abriu caminho. São incontáveis os benefícios gerados para os cidadãos por um poder que lhe está próximo e que, por isso, se encontra particularmente bem posicionado para cuidar dos seus interesses e necessidades. Enquanto autarcas eleitos democraticamente, com obra feita e contas prestadas aos que periodicamente nos elegem, estamos particularmente bem posicionados para afirmar as virtudes da descentralização que o poder local democrático autorizou. Tal como até aqui, saberemos estar à altura daquilo que a história reclama de nós. Viva o 25 de Abril, viva Matosinhos! Vamos agora dar início à entrega de medalhas de mérito douradas do município de Matosinhos aos homenageados. O trabalho desenvolvido pelos párocos do nosso concelho tem contribuído de forma muito positiva para o desenvolvimento de Matosinhos. A sua ação não se limita apenas ao âmbito espiritual e à formação apostólica, abrangendo também as áreas social e da educação, a preservação e a recuperação do património arquitetónico religioso. O padre Américo de Sá Rebelo nasceu no dia 24 de dezembro de 1939, em Irmesinde, e reside atualmente em Guifões, Matosinhos. Foi ordenado a 1 de agosto de 1965, tendo passado pelas paróquias de Telões, Amarante, Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia e Candemil, Amarante. Desde 1971 que é pároco de Guifões, tendo cumprido no dia 27 de dezembro de 2021, precisamente 50 anos à frente da paróquia de Guifões. Durante esse período, salienta-se a construção do Salão Paroquial de Guifões, da Igreja da Sagrada Família e a requalificação profunda da Igreja Matriz de Guifões. O Concelho de Matosinhos orgulha-se de ter na sua história homens de profundas convicções, que deixam marcas em cada desafio a que se propõem. É praticamente impossível quantificar as ações que o Padre Américo tem vindo a desenvolver ao longo de todos estes anos de sacerdócio, sempre com uma carga pedagógica e social muito relevantes. É pelo seu notável percurso profissional, pelo empenho e dedicação demonstradas em prol das comunidades onde esteve inserido, ao longo dos seus 50 anos de sacerdócio, que proponho homenagear o Padre Américo de Sá Rebelo através da atribuição de medalha de mérito dourada. A medalha de mérito dourada será entregue ao Padre Américo de Sá Rebelo pela Senhora Presidente da Câmara e pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal.
Jaime de Jesus Batista nasceu em Lisboa em 1952, licenciado pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, especializou-se em Medicina do Trabalho. A sua carreira profissional está associada a Matosinhos, sobretudo desde que começou a desempenhar as funções de delegado de saúde do Conselho e coordenador da Unidade de Saúde Pública. O seu trabalho ganhou uma maior visibilidade durante a pandemia por Covid-19. Num esforço conjunto, sem precedentes, trabalhamos em várias frentes, nomeadamente no que diz respeito à logística que envolveu a situação de utentes institucionalizados infectados com o coronavírus, os profissionais e as próprias instituições. É pelo trabalho desenvolvido em prol da saúde da população de Matosinhos durante a pandemia que proponho homenagear o Dr. Jaime Batista através da atribuição da Medalha de Mérito Dourada. A Medalha de Mérito Dourada será entregue ao Dr. Jaime Batista pela Presidente da Câmara e pela Presidente da Assembleia Municipal. A Unidade Local de Saúde de Matosinhos, o LSM, nasceu em 1999, 2 anos depois da abertura do Hospital Pedro Spano, que substituiu o antigo Hospital Distrital de Matosinhos. O LSM assumiu características inovadoras na prestação de cuidados e de atendimento aos seus utentes. Pela primeira vez, os cuidados hospitalares e os cuidados primários passaram a ser geridos pelo mesmo Conselho de Administração, com o objetivo de melhorar a assistência aos seus utentes. O Hospital Pedro Spano passou então a funcionar formalmente em interligação com os 4 centros de saúde do Conselho, além de servir os concelhos de Vila do Conde e de Póvoa de Varzim. Ao longo dos anos, a LSM e o município de Matosinhos têm trabalhado em conjunto em vários projetos em prol da população, como o Perfil de Saúde de Matosinhos, o Plano Municipal de Saúde de Matosinhos, a nova Unidade de Saúde Infanto-Juvenil, a nova unidade dedicada ao doente respiratório, a ligação para ambulâncias da A28 para o Hospital Pedro Spano ou o acesso pedonal daquela unidade hospitalar. Mais recentemente, a LSM e o município de Matosinhos voltaram a unir esforços, desta vez para combater a pandemia por Covid-19. Numa primeira fase, na construção, em tempo recorde, de uma nova unidade de cuidados intensivos, da criação de centros de testagem, da vistoria a estruturas residenciais para pessoas idosas, entre outras medidas implementadas. Numa segunda fase, no processo de vacinação, abrangendo inicialmente os idosos institucionalizados e, posteriormente, a restante população, tendo sido criados para o efeito 2 centros de vacinação. Em todas as suas unidades e serviços, a LSM tem procurado satisfazer as necessidades dos seus utentes, prestando cuidados de saúde de qualidade num processo de melhoria contínua. É pelo trabalho desenvolvido em prol da população de Matosinhos que proponho homenagear a Unidade Local de Saúde de Matosinhos através da atribuição da Medalha de Mérito Dourada. A Medalha de Mérito Dourada será entregue à Unidade Local de Saúde, representada pelo seu Presidente do Conselho de Administração, professor Dr. António Taveira Gomes, pela Presidente da Câmara Municipal e pela Presidente da Assembleia Municipal.
Os bombeiros são os grandes agentes locais que honram os compromissos de proteção civil, estando ao serviço dos cidadãos nos mais diversos domínios do socorro, entre eles incêndios urbanos, industriais, rurais, acidentes, tempestades, quedas de árvores ou estruturas, emergência pré-hospitalar e socorro a doentes urgentes. Numa situação de emergência, os bombeiros não viram as costas ao perigo, entregam-se de corpo e alma em prol das populações, assegurando a sua segurança, condições e qualidade de vida. Em março de 2020, mês em que o coronavírus chegou a Portugal, o papel das corporações de bombeiros assumiu ainda um maior relevo. Num contexto de incertezas, além dos profissionais de saúde, os bombeiros estiveram na linha da frente, em contacto de proximidade com as populações, em situações como o acompanhamento de doentes ou em isolamento profilático. Em muitos casos, foram o único contacto de muitos cidadãos com o exterior, levando-lhes alimentos, fármacos, outros bens essenciais e uma palavra amiga. Também para as corporações de bombeiros, este foi um tempo desafiante. A máscara passou a fazer parte do uniforme, a distância social transformou-se numa realidade. A Covid-19 mudou a sua rotina, obrigou os bombeiros a afastarem-se da família e tornou o trabalho mais demorado e cansativo. Foi colocada à prova a sua capacidade psicológica para lidar com a pandemia. Mesmo perante muitas adversidades, as equipas das corporações nunca baixaram os braços aos desafios que foram surgindo. Todo o mérito lhes deve, assim, ser reconhecido. É pela dedicação de homens e mulheres que diariamente dão a vida pelo próximo e pelo trabalho desenvolvido em prol da saúde da população de Matosinhos durante a pandemia que proponho homenagear as 4 corporações de bombeiros do Concelho de Matosinhos e, em sua representação, os seus comandantes, com a atribuição da Medalha de Mérito Dourada. São eles António Amaral, comandante dos Bombeiros de Matosinhos-Leiça, Carlos Antunes, comandante dos Bombeiros de Leixões, Carlos Abalada, comandante dos Bombeiros de Leça do Balio e Gilberto Gonçalves, comandante dos Bombeiros de São Mamédio em Festa. A Medalha de Mérito Dourada será entregue aos comandantes das 4 corporações pela Sra. Presidente da Câmara e pela Sra. Presidente da Assembleia Municipal.
Tem a palavra o professor Dr. António Taveira Gomes, em representação dos homenageados. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Matosinhos, a Dra. Palmeira Macedo, Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, a Dra. Luísa Salgueiro, cumprimento nas pessoas de Vossas Excelências, todos os senhoras e senhores deputados da Assembleia Municipal, todos os senhores e as senhoras vereadores e vereadoras do Executivo de Matosinhos. Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, um cumprimento especial, uma vez que hoje, embora não tenha dado conta ainda, também é um dos homenageados. Cumprimento a pessoa de Vossa Excelência todas as organizações que estão ligadas à saúde e ao serviço social, que sei que são áreas caras ao município e particularmente a Vossa Excelência. Excelentíssimos senhores comandantes das corporações de bombeiros, António Amaral, dos bombeiros de Matosinhos Lessa, Carlos Antunes, dos bombeiros de Leixões, Carlos Balada, dos bombeiros de Lessa do Balio, e Gilberto Gonçalves, dos bombeiros de São Mamede de Infesta. Com isto já esgotei quase toda a capacidade de memória que tenho. Excelentíssimo Sr. Dr. Jaime Batista, não preciso me lembrar de muito nome, porque convivemos muito tempo. Excelentíssimo Sr. Padre Américo Sá Rebelo, uma felicitação muito especial, visto que, apesar de 2 tentativas de fixação na terra de onde também sou natural, temos essa coisa em comum pelo menos, veio para Matosinhos e completou 50 anos ao serviço de uma comunidade que é muito mais larga do que aquela de Guifões, conforme foi demonstrado. Eu não escrevi nenhum discurso, porque acabo sempre por não os ler, e para um agradecimento que tem que ser feito, o agradecimento é muito mais genuíno se não for assim tão planeado e escrito, e por isso não podia fazê-lo de outra maneira, perdoem. O não ter um discurso escrito significa que não sei exatamente quando ele vai acabar, mas trouxe a única autoridade nessa matéria que me manda calar com grande eficiência, que é a minha mulher que me acompanha hoje. Cumprimento também a doutora Catarina Aguiar Diogo, que é uma das vereadoras do nosso Conselho, uma das vogais. Qualquer dia, isso pode ser uma premonição, atenção, é preciso respeitar estas coisas. Uma das vogais do nosso Conselho de Administração, e na sua pessoa cumprimento todos os profissionais da ULS de Matosinhos, assim como nas pessoas dos seus comandantes, todos os bombeiros aqui presentes e os que cá não estão, os que fizeram e os que fazem parte de todas as corporações. Coube-me, não sei segundo que metodologia, mas que me lembre nada a que me tenha candidatado a representar os homenageados de hoje. Os seus bombeiros estão com um ar muito satisfeito, o Dr. Jaime Batista, não sei, e o padre, que nunca vou, de certeza, atingir os objetivos em termos de agradecimento, há de ser a autoridade mais capaz de me perdoar pela insuficiência dos agradecimentos e do discurso. O que nos une a todos os que foram homenageados, sendo eu o mais jovem disso, sei que não parece, mas sou o mais novo. A ULS é a instituição mais recente de todas as homenageadas hoje, e eu ainda sou mais recente que a ULS, portanto, e nem sou matosinhense, o que também me dá uma certa isenção para dizer estas coisas. Com alguma inveja, qualquer dia poderei vir a ser matosinhense, mas não me digam nada ao concelho onde moro. O que nos liga é muito especial. É o serviço do outro, ao outro, a todos nós. O serviço e a atenção dedicados às outras pessoas em circunstâncias as mais diversas
e muitas vezes muito complicadas, como a pandemia claramente demonstrou. Portanto, o primeiro agradecimento e reconhecimento por esta distinção que muito nos honra àqueles que decidiram fazê-lo é por terem percebido o significado daquilo que é a nossa missão. O significado é uma coisa muito importante para as pessoas e muitas vezes vivemos vidas à procura de significado. O significado é absolutamente essencial. E o que nos dá significado às nossas vidas é a outra pessoa. É ajudar a outra pessoa, é melhorar a qualidade de vida, a qualidade de estado de saúde, promover a saúde, promover a segurança, promover a saúde espiritual, promover condições para o suporte e o auxílio ao outro. Por isso, nunca é demasiado referi-lo. O que nos liga é a nossa humanidade comum, apesar das diferenças. As diferenças, como já vários os disseram antes, são as cores da nossa vida. As diferenças são aquilo que nos faz negociar, aquilo que nos faz descobrir, aquilo que faz melhorar-nos a nós mesmos enquanto pessoas. As diferenças têm que servir para isso. Há outras diferenças, que são as pessoas em situações de vulnerabilidade, por variedíssimas razões, e são aquelas a quem dedicamos as nossas prioridades, aquelas em que dedicamos o nosso esforço. A pandemia, que no fim de contas é a razão de muitas destas coisas e que felizmente nos permite hoje estar sem máscaras, e alguns quase voltar a pôr a máscara para ver se nos reconhecemos, porque já não nos conhecemos outra vez. A pandemia foi um desafio importante para todos nós, e não é que tenha sido o primeiro, não será certamente o último, e é para isso que nós cá estamos e para isso que nós treinamos e nos melhoramos todos os dias. A pandemia trouxe-nos aquilo que nós precisávamos de fazer e que sabemos fazer. Tivemos que desenvolver mais competências, novas competências e perceber novas necessidades das pessoas. Por isso, é construído em continuidade e este foi um motivo para um salto qualitativo muito grande. Nesta altura, cabe ainda agradecer e reconhecer aos que nos distinguem hoje e que representam aqui muitas pessoas, o podermos desenvolver este significado das nossas vidas, das nossas corporações, da nossa dedicação, do nosso tempo, por opção, porque decidimos fazê-lo, porque somos livres de o fazer e de assumir como queremos assumir, porque temos uma identidade bem clara em relação a esse fim, identidade que não nos permite afirmar da maneira como nós sempre queremos, mas da maneira como nós podemos melhorar o apoio que damos aos outros, ouvindo aquilo que são as suas prioridades e desenvolvendo as iniciativas para esse objetivo. Por isso, muito obrigado por podermos ser livres para fazermos essa opção. Finalmente, e porque neste agradecimento e reconhecimento que todos fazemos em relação a vocês, um pedido. O Apocalipse é o que acontece. A profecia, disto o padre sabe mais do que eu, quando perde a esperança. E é o que acontece à política quando perde a paciência. Nós precisamos de ter esperança, de cultivar a esperança, e a paciência não é mais do que a viabilidade da esperança. Por isso, agradeço de novo o reconhecimento que nos dedicam e agradeço a vossa esperança e, sobretudo, a vossa paciência. Muito obrigado.
Vai usar da palavra a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Doutora Luísa Salgueiro. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimas Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Senhores Dirigentes aqui presentes, minhas Senhoras e meus Senhores. Hoje, 25 de Abril de 2022, o que somos? Somos os que saíram da noite longa em 25 de Abril de 1974. Uns, nascidos depois ou muitos depois, somos os seres livres que receberam oportunidades antes negadas. A educação para todos, os cuidados universais de saúde, a liberdade inquestionável de exprimir ideias e de viajar, a igualdade de género, o direito a dormir tranquilos, sem medo da perseguição política, sem tortura, sem exílio nem morte decretadas por um Estado totalitário. Outros, nascido pouco antes ou bastante antes do 25 de Abril, somos os garantes da memória dos tempos em que o que hoje somos não podíamos ser. Garantir a memória de um Estado totalitário é uma obrigação pessoal e intransmissível de cada um de nós e a forma de continuarmos o caminho de libertação que Salgueiro Maia e os seus 240 soldados iniciaram na madrugada em Santarém e nos conduziu àquele primeiro dia inteiro e limpo. Não precisamos de usar só a nossa memória coletiva para evocar os perigos, a obscenidade, a indignidade de um Estado totalitário e persecutório. Temos à nossa volta exemplos ainda vivos. Temos Putin, rosto visível dos muitos ditadores que subsistem no mundo, que escravizam povos, que criam guerra e miséria, que destroem o futuro, que roubam, que matam, que torturam e que odeiam a democracia e a liberdade. A liberdade e a democracia não são hoje uma conquista, mas um combate diário em todo o mundo, na Ucrânia, na Síria, na Nigéria. Somam-se mais de 28 países onde se perpetuam conflitos armados no momento que desejaríamos muito longe dos horrores, no mundo que desejaríamos muito longe dos horrores da guerra. O 25 de Abril, manhã incerta e tarde exultante de um povo, deu-nos mais do que aquilo que pensamos. Deu-nos a dignidade de podermos ser novamente um povo que questiona o seu destino e o pode mudar. Deu-nos o direito à individualidade e deu-nos a responsabilidade da solidariedade. 25 de Abril de 2022. Onde estamos? Estamos sempre no caminho da criação de um país melhor. Se por vezes falhamos ou nos desviamos desse objetivo maior, isso só deve inspirar-nos e motivar-nos para continuarmos à procura do caminho certo. Todos os dias, cada um de nós procura para si próprio, para os seus e para todos um país melhor, mais justo, mais fraterno, mais próspero, mais seguro, mais confiante. Os que hoje apontam os defeitos da democracia, querendo seduzir-nos para as virtudes do pensamento único, para uma sociedade mais desigual e egoísta, para o dinheiro como Deus, não gostam de celebrar Abril. Estes gostam de destruir o mérito do que foi feito, apontando o que ainda não conseguimos fazer, como justificação para desistirmos. Mas nós não desistimos. Nós ambicionamos persistir na construção de um Estado social avançado, de uma dignidade forte, de uma sociedade em que a igualdade de oportunidades transcende a força da lei. Estamos 48 anos envolvidos desde 1974, com mais tempo de democracia do que de ditadura. E o que alcançamos não pode ser negado. O que nos falta alcançar não pode ser travado. Não estamos, pois, nem no fim, nem no meio, nem no princípio. Estamos todos os dias no ponto de partida para o futuro, sempre insatisfeitos, mas sempre confiantes. Desde aquele dia onde emergimos da noite e do silêncio, verificou-se uma melhoria generalizada das condições de habitabilidade do nosso povo, com um contributo inexcedível dos municípios portugueses,
quer na extensão das redes de esgotos e da distribuição de água, quer pelo investimento da oferta pública de habitação social, fazendo-nos esquecer que nos anos 70, mais de 40% das habitações não tinha esgotos e quase 53% não tinha água canalizada. De igual modo, a universalização da escola pública e o ensino obrigatório deixou para trás aquilo que constituiu o maior obstáculo ao crescimento económico e desenvolvimento de Portugal, o déficit de qualificações, com 1/4 da população analfabeta. A confiança nos direitos que a Constituição da República Portuguesa consagrou tem sido sucessivamente renovada pelas populações por sufrágio universal e direto. Nas eleições legislativas, o povo tem maioritariamente escolhido programas que combatem as desigualdades sociais, que recusam a pobreza infantil e a pobreza dos mais idosos. O povo escolheu reforçar o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública e o poder local. Escolheu um país integrado num projeto europeu que se orienta pelos indicadores de desenvolvimento da Europa, integrando uma economia aberta e mais competitiva que valorize o empreendedorismo e a criação de riqueza, mas não se esquece que essa criação de riqueza deve ser repartida através dos melhores salários. O Estado tem sido responsável por essas transformações sociais e o poder local também é Estado. Após o seu importante papel na consagração de direitos constitucionais fundamentais, como o acesso à habitação, as autarquias enfrentam uma nova e desafiante etapa. Neste momento, em que se recebe novas competências, que até aqui estavam centralizadas em Lisboa, o objetivo é precisamente aproximar geograficamente a decisão e garantir que nenhum município, por ter menos condições financeiras, logísticas ou humanas, apresente dificuldades na provisão deste serviço público. Por isso, pede-se equilíbrio na transferência de competências para que estas não agravem as desigualdades territoriais e a melhor organização do Estado para reforçar a coesão territorial. Para além das condições em que se materializa essa descentralização, que nos remetem para uma continuada negociação e urgentemente para a necessidade de um novo modelo de redistribuição de recursos do país entre as administrações central e local, o que interessa verdadeiramente na descentralização de competências para os municípios é o contributo para que o 3º D de Abril se cumpra. Dos 3 Ds, ninguém duvida que descolonializamos e democratizamos, mas o D de desenvolvimento, apesar de todos os avanços, ainda tem um longo trajeto para a sua concretização. É hoje evidente que localmente se faz melhor, mais rápido e mais barato. É evidente em Portugal e é mais do que evidente nos países mais descentralizados e regionalizados, como a Dinamarca ou a Alemanha, com correlações claras entre a justa criação e distribuição de riqueza e bem-estar social e o seu nível de descentralização. Não posso deixar de achar estranha a relevância que se dá à correlação entre a carga fiscal dos países e o seu crescimento económico, quando é mesmo na descentralização das decisões que essa correlação verdadeiramente se verifica. E é por isto que só podemos olhar a descentralização como uma etapa entusiasmante do poder local democrático, cumprindo também aqui Abril. Aqui em Matosinhos, na nossa terra, aproveitamos esta oportunidade, ainda em 2015, com um governo distinto do que leva a cabo do atual, para levar a cabo o processo de aprofundar a descentralização no domínio da educação. Para além de melhorarmos as respostas em termos de manutenção do parque escolar, criamos um currículo local que inclui disciplinas que apenas existem em Matosinhos, com benefícios ao nível do desagravamento da taxa de abandono e do insucesso escolar. Ainda nos anos 90, outro exemplo da descentralização nascia em Matosinhos, a Unidade Local de Saúde. É a única entidade que agrega os agrupamentos de centros de saúde, o hospital, a unidade de saúde pública, em que existe uma coerência entre a geografia e a sua gestão, com benefícios para os utentes que aqui são acompanhados e tratados. Para além dos inúmeros prémios de gestão hospitalar e de resultados clínicos, esta administração descentralizada permite aprofundar projetos na comunidade para prevenir a doença. Os gabinetes de prescrição de exercício físico, por um lado, e a rede local de cuidadores, por outro,
são exemplos claros das vantagens desta aproximação territorial, ambos inscritos no Plano Municipal de Saúde, documento decisivo para a prevenção da doença na nossa comunidade. Contudo, foi mesmo na gestão da pandemia que nos afastou desta sessão nos últimos anos, que não pudemos ter esta sessão presencial e que hoje voltamos a poder celebrar, que esta ligação se tornou mais visível. Enquanto assistíamos a profundas desarticulações entre as autoridades de saúde e as decisões autárquicas noutras paragens, aqui em Matosinhos assistimos a uma enorme sintonia desde o início da pandemia. Foi por isso unânime a decisão de atribuir hoje a medalha de mérito, a medalha dourada, à Unidade Local de Saúde de Matosinhos. De forma igualmente consensual, foi a distinção das 4 corporações de bombeiros voluntários do Conselho, Matosinhos-Lessa, Leixões, Lessa do Balio e Samamed em Festa. Precisamente durante a pandemia, o trabalho conjunto com os agentes de proteção civil permitiu antecipar problemas e construir soluções que viriam a ser exemplo nacional. A 3 de março, um dia depois da detecção do primeiro caso de infecção por Covid-19 na cidade do Porto, em 2020, a Câmara Municipal de Matosinhos ativou o estado de alerta do seu plano de contingência, o que viria a acontecer 10 dias depois no resto do país. Vivemos em conjunto períodos muito críticos, mas tivemos a certeza que o investimento realizado nos últimos anos na proteção civil não foi em vão e que as populações têm motivos mais do que válidos para confiarem na nossa capacidade para proteger pessoas e bens, estando Matosinhos muito grato pelo altruísmo que têm evidenciado. De forma a assinalar aquilo que esperamos que tenha sido o período mais crítico desta doença infecciosa no país, pretendemos também assinalar o fim da carreira profissional de quem comandou a Unidade de Saúde Pública de Matosinhos, o Dr. Jaime Batista, num esforço conjunto sem precedentes, em que se trabalhou sobretudo na prevenção no seio das populações mais vulneráveis, designadamente nos equipamentos residenciais para idosos, onde, sem prejuízo dos períodos de grande preocupação que foram surgindo, criamos desde logo unidades multidisciplinares que serviram de exemplo para todo o país. Estivemos sempre unidos na definição e na execução das políticas de apoio à população. A título individual, este ano, decidimos também atribuir a Medalha de Mérito Dourado ao Padre Américo Rebelo. Em 2021, ano em que assinalou os 50 anos à frente da paróquia de Guifões, não existiu esta sessão de atribuição de medalhas e, embora não diretamente relacionado com o período que justificou esta ausência, também a religião assumiu um papel central no momento de dor para centenas de famílias e assinala-se hoje esse trabalho, essa entrega e também as particulares obras que realizou, sobretudo em Guifões, na construção da Igreja da Sagrada Família e a requalificação profunda da Igreja Matriz de Guifões. O Conselho de Matosinhos orgulha-se de ter na sua história homens e mulheres de profundas convicções que deixam marcas em cada desafio que se propõe, assim como entidades que merecem todo o nosso reconhecimento e contribuem para um projeto local de progresso com foco no bem-estar dos matosinhenses, na nossa qualidade de vida e na nossa felicidade enquanto comunidade. Que outra forma de celebrar Abril que não esta? Celebrar o SNS e com ele a melhoria generalizada das condições de vida dos matosinhenses, salientando-se a redução da taxa de mortalidade e o aumento da esperança de vida à nascença. Homenagear os soldados da paz e, através deles, saudar o papel da sociedade civil na construção do papel democrático. Apenas com a união de esforços entre o setor público, as entidades privadas e o terceiro setor podemos garantir o desenvolvimento da nossa comunidade. Temos diante de nós exemplos de superação perante as dificuldades. Exemplos esses que nos obrigam a encarar os desafios. E a distinção destas entidades com autonomia local tem também o significado de priorizar o combate às desigualdades. A 2 anos de celebrar os 50 anos da democracia, continuamos ainda a assistir
a enormes disparidades. Continuamos, portanto, com um enorme desafio pela frente. E entre estes enormes desafios, não posso deixar de destacar a persistente desigualdade de género. Percorremos um longo caminho que abriu às mulheres carreiras tão relevantes que lhes estavam vedadas até à Revolução de Abril, na magistratura, na diplomacia ou nas Forças Armadas. Hoje parece-nos absurda a proibição das mulheres casarem para poderem exercer profissões como a de professora primária, mas estas marcas de desigualdade persistem ainda nas diferenças salariais entre homens e mulheres, na pobreza mais acentuada nas mulheres e na dificuldade de acesso aos lugares de topo nas instituições e nas empresas. Este caminho que trouxe as mulheres à política, através da sua participação na vida democrática do país, ainda que de forma subrepresentada, por exemplo, no poder local, tem de continuar a ser aprofundado, porque não há sociedades realmente desenvolvidas que possam conviver com a discriminação de género. E eu acredito que nós, em conjunto, vamos continuar a seguir este caminho do progresso. Esta manhã é uma manhã muito especial, como disse há pouco, na sessão da Assembleia Municipal, porque encerra em si muitos momentos inéditos, de muita participação, mais longa, é verdade, mas não há tempo demasiado quando se trata do exercício da liberdade e do pensamento de cada um. Durante esta manhã, muitos trouxeram aqui a sua visão diferente de encarar a liberdade conquistada em Abril, mas penso que o mais significativo é a grande unanimidade que criamos em torno dos objetivos comuns. Não podíamos fazê-lo de melhor forma senão destacando algumas das nossas instituições e personalidades tão ilustres. É difícil, é sempre um risco escolher algumas das instituições, porque seguramente Matosinhos tem muitas outras merecedoras desta distinção, mas esperamos também fazer mais justiça em próximas sessões. Da minha parte, enquanto responsável da comunidade, quero dizer que é um dia muito feliz o regresso a estas cerimónias. Sublinhar a importância que atribuímos àqueles que, como muito bem sintetizou o Sr. Professor Taveira, têm como nota comum o serviço ao outro. E é isso que também une aqueles que votaram nestas distinções, por unanimidade, na vossa indicação enquanto merecedores da medalha de mérito da cidade, da medalha dourada. Estamos também unidos nisso, porque o que nos une verdadeiramente, cada pessoa que aqui está e a generalidade dos matosinhenses, é com o nosso contributo servirmos melhor os outros. É, pois, uma excelente forma de celebrar Abril, reconhecer aquilo que já conquistamos, mas sobretudo saber que a liberdade se conquista diariamente e muita há ainda por fazer. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva Matosinhos e viva Portugal! Está encerrada esta cerimónia. Agradecemos a presença de todos. Muito obrigado.